A paz a todos, tudo bem? Vou deixar o versículo hoje para vocês aí, né? Pra gente meditar na palavra de Deus. Quem não fez isso hoje, né? Aproveitar a oportunidade de estar meditando, né? Ganhando seu tempo aí falando da palavra, meditando na palavra. E hoje eu queria deixar a carta, hoje está falando sobre a carta de Filipenses, né? Para quem não sabe, é uma carta escrita por Paulo, é no Novo Testamento, foi escrito por Paulo para a igreja em Filipos, né? Na cidade da Macedônia. O versículo fala assim, ó, Filipenses 2:5, vou deixar até escrito aí depois, tá? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né? Mais uma vez eu vou ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É um versículo pequeno, mas que tem assim uma instrução para a nossa vida maravilhosa, né? Então eu queria falar, gente, por mais que a gente tenha, né, pessoas aí, né, no nosso convívio, pessoas que a gente conhece, cristãos, né, que a gente conhece, que são a bênção, que tem um bom testemunho, que a gente aprende bastante, e não, né, não são poucos, graças a Deus, nesse mundo que a gente está vivendo, ainda tem, né, pessoas que têm esse bom testemunho, coisas a acrescentar à nossa vida, nossa caminhada cristã. Eu, pelo menos falo por mim, eu conheço muitas pessoas que são pessoas abençoadas na minha vida, que eu tenho como exemplo também, né? E são pessoas que têm um comportamento maravilhoso nas coisas de Deus. É uma pessoa que, né, a gente tem que querer se espelhar nessas pessoas, né? Que são pessoas assim que têm o nosso acrescentar na nossa vida, né? São pessoas que têm um comportamento que tem a nos ensinar, né? Tanto com palavras quanto com atitude. E eu acho tão interessante que aqui está falando o nosso maior exemplo, né? Quem é o nosso maior exemplo? É Jesus Cristo, né? Então Paulo aqui está falando para a igreja, né, de Filipos lá, para ter o comportamento, né, o mesmo, que seja seu falar, né, seu pensar, seu comportamento, o mesmo que foi Cristo Jesus. Então, gente, na nossa caminhada, nossa maior prova, né, de exemplo, nosso maior caminho, o único, é Jesus. Por mais que eu volte a falar que tem pessoas que são exemplo pra gente, a gente tem que se espelhar em bons exemplos, né? Não em maus exemplos, de acordo com a palavra de Deus, né? A gente tem que se espelhar. Mas Jesus, a Bíblia está falando que a gente tem que seja toda a nossa vida como foi Cristo Jesus. Então se espelha em Jesus, leia a palavra, conheça quem foi Jesus, o que ele fez, quem ele era, né? Jesus é a maior prova de amor, de firmeza, de posicionamento, de misericórdia, de obediência. Então Jesus é o nosso exemplo. Por mais que você tenha pessoas aí abençoadas que você possa se espelhar, né? Por mais que nós temos isso, o nosso exemplo continua sendo o maior de todos, né? Jesus. Então a gente lê a palavra, a gente aprende com a palavra, a gente lê a história no Novo Testamento, né? Quem foi Jesus, o que aconteceu, o nascimento, a caminhada, o processo, tudo que ele fez, o ministério dele, tudo que ele fez, ele sempre tem algo a ensinar. Jesus foi maravilhoso, né? Então, se a gente conhece Jesus, nossa obrigação como cristão é fazer o que Jesus faria. Então, vamos supor que você está passando por alguma situação no seu dia a dia. Pensa assim, Jesus faria? Jesus no meu lugar, ele faria isso? Se eu for maltratar alguém, ou se eu for discutir com alguém, Jesus faria isso? Se eu for denegrir a imagem de alguém, Jesus faria isso? Se eu for mentir, Jesus faria isso? O que Jesus faria se eu estivesse na minha situação, no meu lugar? Né? Qual seria o comportamento de Jesus? Então, independente do que a gente passar, né? Independente da situação que a gente passar no nosso dia a dia, na família, independente da situação no trabalho, pensa assim, antes de você reagir a alguma coisa,
Pensa assim, e se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Né? Conhecendo a palavra, se baseando no comportamento de Jesus, quem era Jesus? O que Jesus faria no meu lugar? Jesus desejaria o mal de alguém? Jesus oraria para aquela pessoa? Né? Jesus ia denegrir a imagem de alguém, ou Jesus ia ajudar aquela pessoa? Então, a gente está aqui para isso, gente. Seguir Jesus. Jesus não veio à toa. Né? Deus não teve o propósito de mandar, né? De vir como homem. Ele não teve esse propósito de vir como em Jesus, né? Em carne, para poder morrer e passar esse processo todo em vão, não. Jesus, ele veio para ser exemplo para a humanidade, para morrer, né? Para nos resgatar, mas também para deixar o seu exemplo, para mostrar para a gente, por mais humano que a gente seja, né? Por mais ser humano que a gente seja, debilitado em algumas coisas, né? Limitado em algumas coisas, nossas dificuldades, Jesus veio assim também, né? Jesus veio em carne, ele sofreu, ele sentiu, ele veio para mostrar mesmo para a humanidade que era possível ser diferente, é possível ter comportamentos diferentes, é possível ser uma pessoa limpa e pura de coração. A gente é falho, a gente é pecador, isso não tem como, né? Isso é da nossa natureza. Mas Jesus, ele é o nosso exemplo. A gente está aqui para poder seguir o exemplo de Jesus. A gente está aqui para poder ter ele como base na nossa vida, né? E se a gente tem ele como base, a gente só tem que pensar nisso. Eu estou participando de alguma conversa indecente, tem pessoas rindo daquela brincadeira, daquela piada. E Jesus, será que ele riria daquilo? E Jesus, se ele tivesse sentado na mesa, ele participaria daquela brincadeira, daquela indecência? Então, assim, tudo que acontece ao nosso redor, a gente tem que ter essa postura que Jesus teria. A gente está aqui para ser exemplo dele, né? A gente não vai ser ele, né? Porque ele é único, incomparável e não tem outro igual. Mas nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Então, se Jesus não faria, nós não temos que fazer também, né? Então a gente tem que pensar nisso aí. A gente tem que pensar em querer, né, seguir os exemplos de Jesus. Então, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um final de semana abençoado, cheio da presença de Deus, sua casa seja abençoada, guardada pelo Espírito Santo do Senhor. E é o que eu desejo para você na sua vida, no seu dia, no seu resto de semana e na sua vida toda, a presença do Senhor Jesus. Então, busque a Jesus, busque a presença do Senhor, busque, porque a gente precisa ser cada dia mais parecido com Ele, né? Então, Deus te abençoe, fique com Deus e vou deixar o versículo aí, tá bom? A paz.